eu tenho algumas notícias não tão boas para você em relação à Arena Pernambuco, tá? Eu fiz questão de... Ainda bem que você tocou nesse assunto, falei, fala da Arena, fala da Arena, que eu vou puxar o gancho aqui. E você falou da Arena, e aí, Lula, já vou puxar o gancho, porque eu sigo alguns repórteres, né? Aliás, eu sigo muita gente no Twitter, e isso é importante, eu sigo muitos repórteres de Pernambuco, né? Que de alguma maneira falam sobre futebol pernambucano, que trazem novidades sobre o futebol pernambucano, e as últimas imagens que eu vi da Arena Pernambuco, eu fiquei horrorizado. Eu vou trazer aqui, Lula, para a gente poder debater. Inclusive no último jogo do Santa Cruz. Inclusive no último jogo do Santa lá, que aconteceu, claro, tava num dia de muita chuva lá em Recife, assim, muita chuva, mas o gramado tava muito ruim. Muito ruim. Eu não sei se foi específico desse jogo, porque, assim, teoricamente é uma arena que não tem jogos, ou tem pouquíssimos jogos. Então, teoricamente, era para a gente ter uma condição de gramado minimamente aceitável, né? Só que não foi assim que eu vi. Primeiro que os bancos de reservas estão horrorosos, né? Eu fiquei impressionado, assim, sujos. Eu vou trazer para você ver aqui. Basta vocês pesquisarem, galera, se vocês quiserem ver. Bota assim, Arena Pernambuco. Isso aqui tem 20 horas que foi publicado isso aqui. Isso aqui é o estado do banco de reservas da Arena Pernambuco. Tá aqui, ó. O Moisés Oliveira, que é repórter esportivo da Transamérica, cronista esportivo, tá aí o DRT e tal, um cara que tem, né, credibilidade, tá toda a documentação dele aí, de jornalista dele, né, ele traz aí as imagens, né, aqui, ó, foto no dia 27 de julho, portanto tem um dia, né, 2 dias. Isso aqui é o estado dos bancos de reserva da Arena Pernambuco. Que tristeza. Por exemplo, né, eu espero que eles tenham a decência mínima de fazer uma higienização, né, de fazer uma revitalização, ainda que seja pontual, pelo menos, para o jogo do Bahia, né, porque é um jogo de Copa do Brasil, é um jogo que tem uma relevância, é um jogo de oitava de final de Copa do Brasil, né, não é um jogo qualquer, não é um jogo, com todo respeito, não deveria estar assim para jogo nenhum, ponto, mas não é um jogo de Série D, é um jogo de oitava de final de Copa do Brasil. São imagens do banco de reservas aqui, Lula, para você dar uma olhadinha, mais imagens aqui para você dar uma olhada, o Ricardo Luiz aqui já é um outro repórter da CBN de Recife, também que eu sigo, né, trazendo mais imagens aí, como é que tá o banco de reservas da Arena Pernambuco. Ó, olha aí, ó. O vídeo, né, trazendo ali no detalhe como é que tá o banco de reservas da Arena Pernambuco, né? As imagens aí de infiltrações e tudo mais. E um outro repórter também, o Alan Dias, né, que é repórter do Cast 10 FC, blog do torcedor, Diário de Pernambuco e tudo mais, ele trouxe que tem um setor que estão com cadeiras quebradas, né, depois teve uma confusão lá do esporte, esse setor não foi, não é um setor que é utilizado com frequência, eles não fizeram a revitalização desse setor, inclusive o Alan, quando publicou isso, alguns torcedores falaram, né, que era uma questão do esporte, e aí um torcedor lembrou aqui, inclusive, Lula, que o cara falou, né? Tu vai ver o tamanho da licitação que vão abrir para trocar todas as cadeiras e algumas reformas para a Copa do Mundo Feminina, porque a Arena Pernambuco, né, vai ser uma das séries, e o Alan botou bem lembrado. Então, não sei se eles estão empurrando com a barriga para poder fazer uma reforma geral, né, para esse evento, por exemplo, que é a Copa Feminina, mas nesse momento, as últimas imagens que se tem da Arena Pernambuco, e aqui foi o que eu falei, né? O Diego Borges, né, também, que é jornalista, né, radialista, lá de Pernambuco, né, de Olinda, inclusive, ele colocou aqui, o gramado tá um pasto, o entorno tá um breu e o mato tomando conta, não tem sinal de internet, quase não movimento e comércio no entorno, cadeiras quebradas, lodo, do jeito que o governo de Pernambuco tá cuidando, a arena vai virar um Manassés, né, é o que tá dizendo aí o torcedor ali desculpa, o torcedor não. Roda esse, não play nesse gramado aí que eu quero ver. É isso, eu vou trazer o vídeo para você ver. Agora sim, repare, olha a cor do céu, Lula, esse dia foi um dia de muita chuva. Você vê que o céu ali tá cinza, foi um dia de chuva intensa, e aí nesse jogo especificamente o gramado tava péssimo. Olha lá, lama, a bola chega parou na lama, né? Então assim, nesse jogo específico do Santa Cruz, né, que tem esse vídeo aqui, você vê que claramente era um dia de chuva, o gramado encharcado, cheio de lama, e os céus cinza. Não tinha uma nuvem azul, não tinha um pedaço azul no céu. Então, pode ter sido, aí eu tô dando benefício da dúvida, pode ter sido especificamente por conta do contexto desse jogo. Talvez um aguaceiro, assim, fora de série. Eu não acompanhei essa partida, então não tenho como dizer que está assim a todo momento. Mas essas são as últimas imagens aí, Lula,
da Arena Pernambuco, em relação a banco de reservas, gramado. E aí eu tava torcendo para você falar da Arena, porque eu já tinha preparado esse tópico para trazer, né? Eu acompanho muito o Twitter e vou levantando as pautas ali também. E eu já tinha preparado esse tópico porque me causou um pouco de receio, né? Jogar num gramado como esse, não pela classificação em si, porque eu acho que o Bahia vai classificar. Eu acho que o Bahia tem a obrigação de classificar, independente de qualquer coisa. Mas por uma lesão, né? Por alguma coisa que tire a gente das condições normais de temperatura e pressão, Luiz Teles. Mas isso é a situação do gramado da Arena Pernambuco. Nesse jogo, né? Então, nesse jogo. É triste. O mínimo para dizer é triste. Mas a gente tem que esperar mais próximo para ter uma certeza em relação ao gramado. As últimas notícias que eu havia tido sobre o gramado e os último jogo que eu assisti nesse gramado, o gramado não estava ruim, não. Ele estava um gramado razoável, né? Aquele gramado de Copa, mas no Nordeste, né? Que não é o mais lisinho, que a grama não pode ser tão rente ao campo, né? Mas no qual a bola rolava razoavelmente, como a Fonte Nova, muito parecido com a Fonte Nova, na última partida que eu vi. Se eu não me engano, foi a partida da final do Campeonato Pernambucano, a partida acho que foi a volta da final, a ida da final. A ida, a volta foi na ilha. Agora, só para lembrar, Lula, aqui também é uma região onde o goleiro pisa, onde tem muita gente pisando, zagueiro, escanteio, muita gente na área. Então, nesse lance específico, essa região aqui tá ruim. Agora, se você analisar aqui, por exemplo, esse momento aqui do campo, é um campo molhado é um campo, né, que aparenta estar encharcado de um dia de muita chuva. Mas aparentemente não tá bizarro, né? Como tava ali no meio da área. Eu assim, é triste. As notícias que a gente tem de manutenção do estádio, de fato, são essas. Todas as promessas que foram feitas em relação à Arena Recife, elas não foram cumpridas, não se incentivou habitações no entorno, comércio no entorno. O transporte direto, ele foi... o plano de transporte direto, ele foi primeiro reduzido e depois cortado. Então, é um estádio que fica muito isolado em relação ao centro de Recife. Não é muito as imagens aí, Lua. Para quem não tem uma ideia de como é, isso aqui é a Arena Pernambuco. Um estádio no meio de uma mata. Basicamente é isso. É muito isolado. É muito isolado. Fica muito longe do centro. O acesso é muito ruim para quem vai de transporte público. Para quem vai de transporte normal, que quando eu fui, foi o que aconteceu, também foi complicado, não foi tranquilo no dia. Então, assim, é um elefante branco no meio do nada. Foi um estádio construído, eu diria, sem muito convicção de planejamento, muito critério. Eu diria até convicção, velho. Desde a época que foi construído, se levantaram as dúvidas e os argumentos, respostas eram muito fracos, né, em relação ao possível sucesso, a certeza de sucesso do empreendimento. Tanto que não vingou. Não vingou. Assim, a principal pergunta era: o que é que vai fazer os 3 principais times de Recife jogarem na arena e para poder manter a arena? Ninguém tinha essa resposta. Assim, ninguém queria dar um incentivo, né? Queria se cobrar para poder jogar lá. As respostas em relação aos clubes de sócio, por exemplo, também eram sempre: temos que negociar, temos que... cada caso vai ser um caso. Você não tem ali um negócio atrativo, pronto, né, para acontecer. As obras de entorno e de estruturação para se chegar no estádio atrasaram, né? Tudo isso aí vai minando a confiança de quem quer empreender, por exemplo, no entorno da área. Então, virou, assim, é um problemaço, né? É um problemaço para o poder público lá. Se eu não me engano, lá também é um consórcio. Se eu não me engano, até a OS, como for daqui. Mas acho que foi a OS quem fez, com quase certeza. Não tenho uma certeza absoluta, não. Mas eu lembro que era um consórcio, não é um estádio do governo. Quer dizer, não é um estádio 100% do governo, né? É em parceria. E
É uma dessas tristezas da Copa de 2014 que seguem vivas, né? E a gente não sabe por quanto tempo. O Náutico agora tá vendendo o estádio dele, né? Mas a perspectiva ainda não é certa de jogar na Arena, por exemplo. O Sport não tem nenhum interesse em jogar na Arena, porque a ilha comporta o que e a ilha ainda tem espaço para crescer também, né? O problema da ilha é, de fato, conseguir cuidar do gramado, porque é uma área, é como um Barradão, assim, um pouco. É uma área que você não consegue dar solução ao problema de alagamento, né? E o Santa Cruz, o tamanho da crise do Santa Cruz não permite o Santa Cruz ter plano nenhum em relação à Arena Recife. Joga quando precisa, ou então quando não tem condição de usar o Arruda. Eu não sei como é que está a situação do Arruda agora, mas a situação do Arruda era de também assim, calamidade de manutenção, era muito complicada. É um estádio gigante o Arruda, não sei se você já foi, Leiro. É um estádio gigante. Já fui na Arruda. Em Recife eu só não fui nos Aflitos e na Arena Pernambuco. Eu já fui na Ilha e no Arruda. Eu fui no Aflitos, eu fui em todos, né? Fui em todos, né? Eu só não fui quer dizer, eu não fui nos Aflitos e não fui na Arena Pernambuco, que é onde vai ser esse jogo. Eu já fui. Por isso até que eu falei que tá me dando a vontadezinha, né? Que eu falei, pô, não é um estádio que eu não conheço, por exemplo. Então tá me dando a vontadezinha de ir, mas eu vou pensar direitinho se vou ou não. Cara, a Arena é um ótimo estádio, mas feito totalmente de uma maneira irresponsável, né? Fica na região metropolitana, né? De Recife, fica em São Lourenço da Mata, né? O nome do município. Cara, fica como se fosse aqui. Acho que o mais próximo que a gente precisa mostrar se fosse um Jauá, assim. Sim. Que não é nem tão perto como Vilas, vamos colocar assim, para acesso, mas depois um pouquinho, ali, logo depois do pedágio, seria mais ou menos ali. Sim, assim, sim. Em termos de distância, de acesso. Não é tão longe como é. Alan botou, fui na Arena Pernambuco, é muito longe da cidade, fica no meio da BR, como se fosse na metade do caminho Salvador-Feira. Não, metade também não é tanto assim, não. Mas é longe. Deve dar uns 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros. Mas é isso. Salvador-Feira é 100 quilômetros, é quase isso, viu, Lula? Ele exagerou um pouquinho só. 30 é um terço, não é metade. Sim, mas deu para ter uma ideia. Deu para ter uma ideia. Eu diria assim, para quem pega o litoral norte, seria mais ou menos ali até chegar a Jauá. Assim, por aí. O PP botou aí, eu morei 5 anos em Pernambuco e passei por lá uma vez. É longe demais. Pois é. É fora de mão. É isso. Ainda além de ser longe, assim, é fora de mão, velho. É um percurso que ninguém faz. É muito. É isso. Não é inexplicável, a gente sabe muito bem a maioria dos motivos dessas tipos de coisa acontecer. É isso. Então, é isso. Vamos seguir. Você não deu essa resposta.